de cada rim, nós temos no polo superior de cada rim uma glândula suprarrenal em cada rim. E se você for cortar a suprarrenal no meio, ela é dividida em córtex e medula. O córtex da suprarrenal, ele é dividido em 3 zonas, chamada de glomerulosa, fasciculada e reticular. E a gente vai explicar um pouquinho de cada hormônio, dessas partes e as doenças que podem estar ocorrendo a partir deles. Então, a zona mais externa é chamada de zona glomerulosa da adrenal. E ela produz o hormônio aldosterona. Então, nós temos uma doença da aldosterona, vamos dizer assim, né? Onde a glândula suprarrenal, ela tem um tumorzinho... Opa, é verdade. Preciso gravar a aula. Sorte que alguém me lembrou aqui. Vou gravar aqui. Beleza. This call is now being recorded. Certo. Então, vamos lá então. Então, nós temos aqui uma suprarrenal em cima de cada rim, e a suprarrenal, se a gente for cortar ela no meio, ela é dividida em zona cortical e zona medular. A cortical, ela tem 3 camadas, né, a chamada glomerulosa, fasciculada e reticular. Então, vamos aprofundar um pouco mais aqui para a gente ver as doenças, né? Então, a zona mais externa da suprarrenal é chamada de glomerulosa. E a gente tem uma que produz o hormônio aldosterona. E a gente tem uma doença da aldosterona, um tumor benigno produtor de aldosterona de maneira autônoma. E o nome dessa doença, que produz muito aldosterona de maneira autônoma na suprarrenal, é uma das doenças que a gente vai ver hoje, que é chamada de hiperaldosteronismo primário. Então, é uma doença da zona glomerulosa. A zona fasciculada, ela produz corticol e andrógenos, e a reticular também. Mas, basicamente, a zona é fasciculada. Então, falando especificamente do cortisol, nós temos uma doença da suprarrenal, onde ela faz muito cortisol também de maneira autônoma, que é o que nós chamamos de síndrome de Cushing adrenal, ou simplesmente Cushing adrenal. É um tumor benigno da suprarrenal, lá da zona fasciculada, que produz muito cortisol de maneira autônoma. E a gente tem também a zona reticular, não muito, mas aqui no meio, né, que é na zona medular, é responsável pela produção das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. E a gente tem também um tumor benigno, produtor de catecolaminas, que é aquele nome esquisito chamado de feocromocitoma, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Não são doenças frequentes, mas a gente tem que saber quando a gente pensa em suprarrenal. Então, vamos falar primeiro do feocromocitoma. Então, feocromocitoma é um tumor benigno, então não é um câncer de suprarrenal, é um tumor benigno que produz catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, por uma formação neoplásica lá na medula da suprarrenal. Geralmente ele acontece em pacientes adultos, de meia idade, e esse paciente não é um paciente geralmente assintomático, né? É um paciente que, de base, ele vai ter que ser hipertenso, né? Hipertenso grave, ou que está usando 3, 4 remédios para pressão e não abaixa. Então, a gente tem que pensar em feocromocitoma quando nós temos um paciente com hipertensão que não controla por nada, ou que fica, né, muito descompensada pela produção de adrenalina e noradrenalina. Qual que é a tríade clássica do feocromocitoma, né? Pelo aumento de catecolaminas, essa pessoa ela pode ter muita cefaleia, palpitação e sudorese, tá? Lembrando que o feocromocitoma é muito mais comum na prova do que na vida. Por exemplo, eu vi um paciente com feocromocitoma nos últimos 6 anos.
Então, não é comum. Nas provas é bem comum. Prova de residência sempre cai feocromocitoma. Então, essa tríade clássica de cefaleia, palpitação e sudorese é interessante vocês memorizarem quando forem prestar provas de residência. E quando que a gente tem que pensar em rastrear o paciente com feocromocitoma? Quando que eu preciso pensar que o meu paciente pode ter um feocromocitoma? Foi como eu falei no slide anterior. Paciente que tem hipertensão arterial e é muito jovem, né? Então, pacientes com hipertensão arterial, com 15 anos de idade, 20 anos, 25, magros, não é um perfil, tá? A gente tem que pensar em causas de hipertensão arterial secundária, né? Que não é hipertensão arterial essencial. Pacientes com hipertensão grave e pacientes que tenham um incidentaloma adrenal. Na verdade, a gente tem que rastrear o feocromocitoma em um paciente que tem um incidentaloma adrenal. O que é incidentaloma adrenal? Toda vez que você faz um exame de imagem e, sem querer, você acha na adrenal um nódulo, uma bolinha lá. Isso é um achado incidental, é o que a gente chama de incidentaloma. Então, quando a gente acha um incidentaloma adrenal, é obrigado a gente descartar feocromocitoma, tá? E como que a gente rastreia feocromocitoma numa pessoa? A gente dosa na urina os metabólitos das catecolaminas. O nome do exame certinho é chamado de metanefrinas fracionadas na urina de 24 horas. Então, é um exame que a gente pede para pacientes com hipertensão grave, incidentaloma adrenal, ou um paciente hipertenso que não tem um perfil metabólico que a gente está acostumado, né? O paciente vai colher a urina de 24 horas para dosar esses metabólitos. Se isso vier acima de um valor de referência lá do laboratório, isso já fecha diagnóstico de feocromocitoma. É simples assim. E quando a gente identifica, né, o rastreio positivo que apontou para o feocromocitoma, a gente tem que fazer a ressonância magnética de abdômen. O exame padrão ouro para achar, para olhar direitinho os suprarrenais do paciente procurando o feocromocitoma. Certo? Bom, feocromocitoma geralmente ele está em uma adrenal só, é um nódulo, né, uma bolinha de um lado. E o tratamento é fácil, né? Você rastreou, achou na imagem, você tira aquela suprarrenal inteira, que é a adrenalectomia. A outra suprarrenal que fica, ela dá conta de funcionar e fazer as funções normais, tá? Então, não vai fazer falta para o paciente. É uma causa de hipertensão arterial curável, porque você tirou a adrenal, acabou, certo? Então, de feocromocitoma, o que eu quero que vocês lembrem mais é isso daí. A parte do rastreamento, quando pensar nessa causa de hipertensão, o perfil do paciente e a tríade clássica, que é importante vocês memorizarem. Vamos para outra doença, né? A gente falou da doença da medula, vamos falar da doença da zona glomerulosa, que é a que produz aldosterona, e que nós podemos ter uma neoplasia benigna produtora de aldosterona. E o nome disso é hiperaldosteronismo primário, tá? É uma doença da zona glomerulosa. Então, vocês conhecem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que começa lá com a angiotensinogênio, angiotensina 1, angiotensina 2 e, finalmente, estimula a produção da aldosterona pela suprarrenal. Para que serve a aldosterona? A aldosterona é um hormônio que, lá no túbulo renal, ela retém o sódio e joga o potássio para fora. Essa é a função da aldosterona. É preservar o sódio, preservar a água. Muito bem. Temos excesso de aldosterona, você vai ter uma retenção demasiada de sódio e uma excreção demasiada de potássio. Então, eu vou explicar para vocês como é que isso vai se manifestar depois. Então, quando a gente fala de hiperaldosteronismo primário, é uma produção autônoma de aldosterona e que não depende do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, não é uma produção que depende desse fluxo. O problema começa aqui, porque é um tumor benigno produtor de aldosterona lá na suprarrenal. Então, é independente do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E como que isso acontece? Pode acontecer de duas maneiras.
O mais comum não é um tumorzinho benigno em um lado só. É, na verdade, um espessamento das duas suprarrenais, que é chamado de hiperplasia adrenal bilateral, que acontece em 2/3 dos casos. Então, é como se as adrenais, a zona glomerulosa delas, elas não formassem um tumorzinho, mas elas ficassem mais grossas, né? Mais espessas e mais hiperfuncionantes. Essa é a causa mais comum. E 1/3 dos casos, aí sim é por uma bolinha, né? Em uma suprarrenal só, que é o adenoma produtor de aldosterona, certo? Bom, quando que a gente tem que pensar num paciente com hiperaldosteronismo primário? Quando tem que passar pela sua cabeça? Num paciente adulto jovem, né, entre 30 a 40 anos de idade, esse paciente, na maioria dos casos, ele não vai te referir nada, nem dor de cabeça, nem nenhum tipo de sintoma. Mas, provavelmente, ele vai ser um paciente, se ele tiver, né, algum quadro clínico, vai ser com hipertensão arterial. Então, o hiperaldosteronismo primário, ele obrigatoriamente vai ter que ser um paciente com hipertensão arterial. O feocromocitoma, ele é uma causa de hipertensão arterial, mas às vezes a secreção das catecolaminas, ela não é linear, ela é pulsátil. Então o paciente fica algumas horas bem hipertenso, outras horas a pressão normaliza. Às vezes você vai aferir a pressão, não tá normal. O hiperaldo primário é alguém que sempre vai ser hipertenso, né? E uma dica, se você encontrar um paciente com hipertensão arterial e potássio baixo, aí fala muito a favor, porque lembrem que a aldosterona, ela joga o potássio para fora, né? Então, se você tem muita aldosterona produzida pelo tumor, o potássio vai cair mais ainda. Lembrando que o potássio baixo, ele não é obrigatório, tá, gente? Ele acontece em mais ou menos metade dos casos. Mas ele fala muito a favor para a gente. O paciente hipertenso com potássio baixo é hiperaldo primário até prove o contrário. Se o potássio estiver normal, não quer dizer que não é. Tá? Porque metade pode vir baixo, metade pode vir normal. Tá? E uma pegadinha que às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas a aldosterona, ela puxa o sódio e joga o potássio para fora. Então, se ela puxa o sódio vai vir alto. Não, o sódio é normal. Isso geralmente é pegadinha de prova de residência. Por quê? Porque ela puxa sódio e puxa água também. O sódio ele só está alto quando a pessoa está desidratada. Lembrem sempre disso. Sódio alto só ocorre em desidratação. E quando que a gente vai pensar em rastrear um paciente para hiperaldo primário? Bom, algumas coisas são parecidas com feocromocitoma. No paciente com hipertensão refratária, então o paciente usando 3 classes de medicamentos diferentes, dose máxima, e a pressão 18/10, tem que pensar em hiperaldo primário. Outra situação, o paciente que já é hipertenso e tem potássio baixo. Potássio baixo na hipertensão, tem que pensar em hiperaldo primário. E a outra situação, a mesma do feocromocitoma, quando você acha uma bolinha na suprarrenal, mas nesse caso, o paciente obrigatoriamente ele tem que estar hipertenso. Lembra que o fel ele é hipertenso geralmente, mas pode ser cíclico, né? Ele pode oscilar. Mas aqui não, o paciente tem que ser hipertenso mesmo, sem parar, contínuo, certo? E quais exames a gente pede para estar rastreando isso daí? Bom, se a pessoa faz muita aldosterona, de maneira autônoma, eu poderia dosar aldosterona. Sim, faz sentido. E aldosterona demais no corpo daquela pessoa, ela por feedback negativo, ela bloqueia a renina, certo? Porque é uma produção autônoma. Então a gente dosa a aldosterona e a renina. Aldosterona plasmática e a atividade de renina plasmática, não é renina propriamente dita. Então, se essa divisão der maior... Opa, peraí, ainda não. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Se a aldosterona de maneira autônoma está produzindo muito, né, por conta do tumor, isso bloqueia a renina. Então, não é um fluxo fisiológico, né? Angiotensinogênio, angiotensina,
1, 2 e aldo. E começa aqui, então a aldo alta, ela vai bloquear a renina. Por isso que a relação aldosterona plasmática, atividade de renina plasmática, ela vai vir bem elevada. E o corte que a gente usa para rastreamento positivo é acima de 30. Então, se essa relação der acima de 30, provavelmente nós estamos diante, sim, de um paciente com hiperaldosteronismo primário. E daí a gente prossegue a investigação, não é o foco para vocês aqui, eu só gostaria que vocês lembrassem do hiperaldo primário como causa de hipertensão em pacientes jovens, né, que não controlam com 3 ou 4 medicamentos, que têm potássio baixo. Então, seriam as causas, a gente tem hipertensão primária, né, que é a mais comum disparada, né, a pressão alta que todo mundo tem por aí, e a gente tem causas de hipertensão secundária, né, que não são propriamente uma causa idiopática, né, então é alguma doença identificável e curável para resolver a hipertensão do paciente. Então, causas de hipertensão secundária. Eu já falei o feocromocitoma, falei o hiperaldo primário aqui, estenose de artéria renal, que não é o foco da aula, mas seria nesse sentido, tá? Lembrar como causa de hipertensão aí esquisita, né? Que não é o padrão que a gente está acostumado. Bom, e como que a gente trata o hiperaldo primário? Vai depender. Se no final da sua investigação você chegou à conclusão que é hiperplasia das duas adrenais, as duas adrenais mais grossas, não tem um nódulo ali, e você não pode tirar as duas suprarrenais, a pessoa morre, né? Então, se as duas suprarrenais estão espessadas, fazendo muita aldosterona, a gente usa uma medicação contínua para tratar, que bloqueia o receptor da aldosterona, que é o diurético, espironolactona. Então, nesse caso, o tratamento ele é contínuo com espironolactona para o resto da vida. Não é um tratamento curativo. Ao contrário do adenoma produtor de aldosterona. Então, se você chegou à conclusão que o seu paciente é um caso daqueles onde tem um nódulozinho produtor de aldosterona, a bolinha, é como no feocromocitoma. Ele é de um lado só e ele é curável porque você vai fazer a cirurgia. Você vai retirar aquela suprarrenal que tem o adenoma, adrenalectomia, e o paciente vai ficar curado. Por quê? Porque a outra suprarrenal, ela dá conta normal da produção. Certo? Então, beleza. Agora, vamos falar da parte que talvez vocês se deparem mais, que é a parte de cortisol. Todo mundo fala em cortisol o tempo inteiro. Então, vamos falar um pouquinho de cortisol agora. A primeira coisa que nós vamos explicar, então, é a síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, vejam para vocês não confundirem, síndrome de Cushing é um quadro clínico de qualquer pessoa onde naquele organismo, por algum motivo, seja externo ou interno, ele está tendo vários efeitos do excesso do cortisol ou do glicocorticoide. Esse é o quadro clínico, aquele que vocês estão acostumados a ver, face em lua cheia, tudo. Síndrome de Cushing exógena quer dizer que a causa dele já é estabelecida, é exógena. Mas como assim exógena? Pessoas que tomam cortisol, entre aspas, que tomam glicocorticoide. Então, exposição crônica a quantidades excessivas de glicocorticoide exógeno. Quando que a pessoa toma isso aí? Tratamento imunossupressor, né? Pacientes da reumatologia, prednisona, hidrocortisona. Aqui, por exemplo, é só uma imagem para a gente ilustrar. Uma criança, por exemplo, que usava pomada para assadura com corticoide. Porque corticoide é muito bom, desinflama tudo mesmo. Mas em doses excessivas e por tempo prolongado, a pessoa desenvolve uma síndrome de Cushing exógena, tá? Causada por uso de medicamentos. Então, esse é o caso aqui. Vamos falar do eixo da produção normal do cortisol. Como que acontece isso daí? No hipotálamo, ocorre a produção do CRH, que vai até a hipófise, manda a hipófise fazer o ACTH, que vai até a suprarrenal, lá na zona fasciculada, e manda a suprarrenal fazer o cortisol, certo? Essa é uma situação fisiológica normal.
Agora, vamos imaginar que nós temos uma síndrome de Cushing endógena, ou seja, a pessoa vai ter um quadro clínico de excesso de cortisol por um problema endógeno, um tumorzinho interno ali. E isso tem duas divisões, né? O problema pode começar por um tumorzinho em lugares diferentes. Nós temos a chamada síndrome de Cushing endógena, ACTH dependente, que o problema acontece na hipófise. Por que na hipófise? Porque a pessoa, ela desenvolve um tumorzinho benigno, produtor de ACTH. Então, é uma bolinha lá de 1 centímetro que faz muito ACTH e que faz a adrenal fazer muito cortisol e a pessoa vai desenvolver todo aquele quadro clínico de síndrome de Cushing. Certo? Ou o problema começa já na suprarrenal, onde a pessoa tem um tumorzinho lá na fasciculada que começa a produção do próprio cortisol ali. Então não tem nada a ver com a CTH, não é o comando de cima que está vindo da ordem para a suprarrenal. O problema é na suprarrenal que tem um tumorzinho benigno produtor de cortisol. Então não depende do ACTH, começa aí o problema. E é por isso que a gente chama isso de síndrome de Cushing endógena, ACTH independente, porque não tem nada a ver com a ACTH lá de cima, com o eixo normal. O problema é na adrenal. Então, vamos revisar. Síndrome de Cushing endógena, o próprio organismo está produzindo excesso de cortisol. Em 80% dos casos, o problema começa na hipófise, num tumor produtor de ACTH, por isso que a gente chama de ACTH dependente. E os mais raros, que seria mais o tema da aula, seria a produção de cortisol, né, a síndrome de Cushing endógena, ACTH independente. Então vamos revisar aqui. O que é síndrome de Cushing endógena? Exposição crônica a quantidades excessivas de glicocorticoides endógenos. Então aqui não é pomada, não é remédio, é o próprio corpo que está fazendo. Se for a CTH dependente, o problema começa na hipófise, que é o que nós chamamos de adenoma produtor de ACTH, que é o tumorzinho benigno produtor de ACTH. Quando a gente tem um adenoma produtor de ACTH, inventaram de dar o nome para ele de doença de Cushing. Puxa, mas então síndrome de Cushing não necessariamente é doença de Cushing, não. Podiam ter dado outro nome, né, para facilitar a gente para estudar, mas doença de Cushing é quando você tem um adenoma na hipófise fazendo a CTH, certo? Que é a causa mais comum, disso de passagem, né, que é aqueles 80% aqui, certo? Então isso aqui é doença de Cushing, doença de Cushing. Tá. E quando nós temos as causas que não ACTH independentes, lembra, não começa na hipófise, começa na própria adrenal. Então, é um adenoma na suprarrenal produtor de cortisol. E aí o nome certinho disso é síndrome de Cushing ACTH independente, tá? Bom, eu poderia ter falado só das suprarrenais para vocês, gente, mas é importante saber toda essa distinção do cortisol, porque vocês vão ver hoje em dia, né, colegas médicos, né, em redes sociais, as pessoas falando de cortisol, mas as pessoas não têm a menor noção dessa parte de fisiopatologia, né, das diferenças, e vocês vão ver que não é tão simples assim, não é tão comum assim também. Então, às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas eu acho que eu estou com excesso de cortisol, estou com algum problema, devo estar com algum hormônio desregulado, né? Então, porque eu estou ganhando peso, etc. Quando que a gente tem que pensar de verdade que o paciente tem excesso de cortisol? Excesso de glicocorticoide no corpo dele, que é a síndrome de Cushing. Um paciente que tem um quadro meio abrupto, né, meio agressivo, de ganho de peso, de hipertensão, de faces em Watchner, a pessoa começa a ter um ganho importante, né, de gordura aqui na região da face, de estrias roxas e largas, de fraqueza muscular, porque o excesso de cortisol, ele destrói a musculatura, especialmente proximal, né, de membros superiores e inferiores, de piora da libido, equimose fácil, né, porque o glicocorticoide em excesso
facilita a formação de manchas fáceis na pele. Diabetes tipo 2, fratura, porque o cortisol em excesso, entre aspas, ele come osso, né, vamos dizer assim, ele estimula, ele bloqueia a síntese do osteoblasto, né, da produção óssea. Então, assim, excesso de cortisol, gente, é um quadro super raro, super raro. E o paciente, geralmente, ele vem assim para você, né, um ganho de peso rápido, súbito, até agressivo, né, com estrias roxas aparecendo, e bem largas, né, em membros, né, em região de abdômen, esse padrão de faces em lua cheia, o acúmulo de gordura aqui na região da gibosidade, né, e olha como os braços e pernas ficam mais finos pela destruição da musculatura. Então, o quadro de síndrome de Cushing endógena é algo extremamente raro, não como as pessoas acham que é, meu cortisol está alto, enfim. Muito bem, e eu vou ensinar para vocês como que a gente rastreia isso daí. Como que eu posso falar que o paciente tem essa doença ou não tem? Porque a maioria não vai ter, porque é muito raro. Tá? Isso é muito raro. Como que a gente pensa em alguém para fazer o diagnóstico de Cushing endógeno? Então, produção interna do excesso de cortisol. A primeira coisa é o quadro clínico, né, gente? Se você tiver um paciente como os das imagens anteriores, ganho de peso importante, estrias largas no abdômen, face em lua cheia, né, alteração menstrual, alguém com 30 anos de idade, tendo fratura. Teve um paciente que uma vez passou comigo, eu até não vejo ele faz alguns anos aí. Era um moço de 26 anos, um quadro clínico clássico de Cushing, de ganho de peso, de hipertensão, de estrias roxas, e ele trabalhava como, ele carregava caminhão para viagem, assim, e um dia ele saltou do caminhão, quando ele saltou do caminhão, ele quebrou as duas pernas, no fêmur. Então, não é normal alguém com 26 anos, quando pula de um caminhão, né, não foi que ele pulou lá de 4 metros, né, ele desceu da caçamba, da carroceria e quebrou os dois fêmurs. Então, quando for ver, ele tinha uma bela osteoporose, né, então era o excesso de cortisol já comendo o osso dele. E, no fim, ele tinha um diagnóstico de um tumor hipofisário, tá? Então, se você acha que o paciente tem um quadro clínico de síndrome de Cushing, a primeira coisa é fazer um exame laboratorial para confirmar o excesso do cortisol. Como que a gente confirma se uma pessoa produz muito cortisol de maneira tumoral, autônoma? A gente pode fazer um desses 3 exames. O primeiro, chamado de cortisol do sangue, né, sérico, após 1 miligrama de dexametasona. O que é isso daqui? Nós damos um comprimido de dexametasona para a pessoa tomar às 11 da noite e colher o exame de sangue na manhã seguinte. Numa pessoa normal, quando ela toma cortisol de fora, entre aspas, né, a dosagem do cortisol interno do sangue vai a 0. Bloqueia, o corpo ele para de produzir. Isso é uma coisa saudável, isso é normal. Se a pessoa tem um tumor benigno, você toma o corticoide de fora, ele não suprime. Então, vamos imaginar que o cortisol, ele estava 10, ele deve vir para menos que 2. Não são saber valores, tá, gente? Só estou falando de curiosidade. E a pessoa toma o comprimido, colhe o exame no outro dia, ele continua vindo 4, vindo 5. Então, isso quer dizer que não teve a supressão do cortisol pelo corticoide externo, que deveria acontecer numa situação normal. Então, isso é um rastreamento positivo, isso não é normal, a gente tem que seguir com a investigação. Ou você dosa o cortisol na saliva da pessoa à meia-noite, porque o cortisol ele tem um ritmo durante o dia, onde ele acorda mais alto e durante a madrugada ele cai. Então, à meia-noite, o cortisol ele deve estar num valor abaixo do número de referência lá. Se ele não estiver, quer dizer que tem uma produção autônoma dentro do seu organismo e tem que seguir com a investigação. Ou você dosa o cortisol na urina coletada de 24 horas, que vai ver um valor aumentado. Você escolhe um desses. O exame que eu mais peço hoje, porque eu acho mais fácil, é o cortisol salivar à meia-noite. O paciente vai para casa, leva um algodão que ele pega no laboratório e um tubo de ensaio, ele mastiga esse algodão meia-noite, cospe no tubo de ensaio e leva no laboratório outro dia. Simples assim, não dá trabalho nenhum. Se algum desses exames vier positivo, normal, bom, se você escolheu um deles e veio normal,
provavelmente não vai ter nada. Tá? Então está descartado. Agora, se você fez um deles e veio alterado, opa, a gente tem que seguir com a investigação. E daí, numa segunda, porque você teve uma síndrome de Cushing confirmada. Aí a gente tem que saber se isso começa na cabeça, na hipófise, né, fazendo a CTH, ou se na suprarrenal, fazendo cortisol direto. E aí o que a gente faz? A gente dosa o ACTH. Se o ACTH vem baixo, quer dizer que o problema é na suprarrenal. Lembra? O excesso de cortisol bloqueia o ACTH. Então aí a gente está diante de um Cushing adrenal que é raríssimo, raríssimo, e você tem que fazer uma tomografia para ver a adrenal da pessoa. Tá? Novamente, não precisa se preocupar com valores, tá, gente? Eu pus os números aqui para ilustrar mais fácil para vocês. Então, se você fez um rastreamento positivo, próxima etapa, dosar a CTH. A CTH baixo, Cushing adrenal. A CTH considerado alto seria acima de 20. Aí nós estamos diante do tumorzinho na hipófise, que é o mais comum, tá? Que é a doença de Cushing. E para ver hipófise, o melhor exame é a ressonância de hipófise, tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai falar da adrenal mesmo. Então, a síndrome de Cushing, a CTH independente, que é o tumorzinho benigno na suprarrenal, corresponde a 20% dos casos dos Cushings endógenos, tá? Geralmente mulher jovem, pensa num negócio raro. Não dá um caso para 1 milhão de habitantes por ano. Né? Então, é muito raro. Vocês provavelmente nunca vão ver isso aí. E, geralmente, os tumores são com menos de 3 centímetros, tá? Os adenomas. Se vocês forem ver algum quadro de Cushing na vida de vocês, eu chutaria que ia ser um problema na hipófise mesmo, tá? Porque é o que a gente vê com mais frequência. E, ainda assim, é muito raro. Bom... Novamente, aqui nós temos um nódulo lá na suprarrenal, na zona fasciculada, fazendo muito cortisol. Estamos falando da adrenal. O que a gente faz quando na adrenal ali tem um nódulo fazendo muito hormônio? Seja feocromocitoma, seja hiperaldo, seja Cushing. O que você faz? Tira fora o suprarrenal. Então a gente faz adrenalectomia, a outra adrenal dá conta do recado, funciona normal, e o paciente está curado. Então, o Cushing, como eu falei para vocês aqui, tanto o hipofisário quanto o adrenal, então, tanto o problema na hipófise quanto na suprarrenal. Então, isso aqui, gente, guardem bem isso daqui, ó. Esse é o único tipo de doença que faz a pessoa engordar, certo? A pessoa engorda mesmo, certo? Quantos casos eu vi de pessoas que têm síndrome de Cushing porque estavam engordando? Eu acho que 1 ou 2, né, em vários anos. E a gente percebe alguns colegas médicos aí falando que o cortisol está alto e que não sei o quê, que não faz o menor sentido, tá? Porque é uma doença extremamente rara, né, e uma causa de ganho de peso curável, tá? Se você tira o tumor, a pessoa emagrece. Então, o diabetes regride, a hipertensão regride, tudo melhora, né? A pessoa fica realmente curada. Muito bem. Falamos de excesso de cortisol, né? Seja porque a pessoa usou a pomada, que é o exógeno, seja porque é interno, né, da hipófise ou da suprarrenal, mas a gente tem também uma doença onde as adrenais, elas param de funcionar. O termo correto para isso é insuficiência adrenal primária. O córtex das adrenais, ele para de funcionar. Né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma zona glomerulosa, fazendo aldosterona. Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. Quando o paciente vai engordar, vai ser na síndrome de Cushing ou vai ser na doença, né? Que vai ser daí o tumor das duas? Ou vai ser quando for só uma, que é quando o paciente realmente engorda? É em ambas? Assim, a doença de Cushing é uma causa de síndrome de Cushing. É porque, assim, a doença é quando tiver aquele tumor, né? Que vai ser nas duas. É. Aí a síndrome vai ser quando for só em um, é isso? Ou não? Não.
qualquer pessoa com aquele quadro clínico é síndrome de Cushing. Ah, tá. É o quadro clínico, é você olhar para a pessoa. Uhum. É que inventaram de dar o mesmo nome para o tumor da hipófise. Então ficou doença de Cushing. Entendi. Entendeu? Poderia, em vez de chamar doença de Cushing, poderia chamar tumor da hipófise que faz a CTH. Não, eles resolveram botar o mesmo nome para complicar, mas um chama doença. Entendi. Ficou claro? E quando... É meio confuso isso mesmo. E o paciente vai engordar tanto no ACTH independente quanto no dependente, ou só Sim, nos dois? Todos, porque é o cortisol que faz engordar. Tá, Então, entendi. sair um comando da hipófise ou da adrenal sozinho não importa. Tá, Se entendi. ele tomou comprimido, não importa, o peso dele vai explodir. Não importa onde começou o problema, entendeu? Entendi, professor, obrigada. Ah, nada. Então aqui, ó, a gente tem vamos supor aqui, a zona glomerulosa faz a aldosterona. A fasciculada faz o cortisol e os andrógenos. Eu nem falei muito dos andrógenos, porque na suprarrenal ele é menos importante, tá? Então esqueça isso aí. Então a gente tem algumas doenças que destroem a glomerulosa, destrói a fasciculada, então a pessoa vai ficar com 0 aldosterona, 0 cortisol. Quando houver destruição de mais de 90% do córtex das adrenais, a pessoa vai começar a ter um quadro clínico de insuficiência adrenal primária. E quando que pode acontecer a destruição das suprarrenais? Que é super raro também. Essas 3 doenças por ordem no nosso país. Minha sugestão, memorizem isso, porque cai muito em prova de residência, tá? A causa mais comum das suprarrenais pararem de funcionar é uma doença autoimune, como se fosse um Hashimoto da suprarrenal, vamos dizer assim, tá? O próprio corpo destrói o córtex da suprarrenal. E o nome disso é doença de Addison. A segunda causa no nosso país é a tuberculose, que geralmente acontece em indivíduos que estão no sistema prisional, indivíduos imunossuprimidos, e a terceira causa é paracoccidioidomicose, tá? Então, no nosso país, TB e paracoco entram aí na lista também de mais importantes. Bom, vamos falar da mais comum. Doença de Addison responde por 70% dos casos de insuficiência adrenal primária. Então, o próprio corpo da pessoa, ninguém sabe direito por quê, vai nos autoanticorpos lá e detona o córtex da suprarrenal do indivíduo. O que acontece? Sem aldosterona e sem cortisol, a pessoa vai passar muito mal mesmo. Muita fraqueza, queda de pressão, náusea, vômito, hiperpigmentação da pele, a pele vai ficando escura, eu vou explicar para vocês por quê. Então vejam que a gente tem percebido hoje em dia também uma história de alguns médicos falarem que as pessoas têm falta de cortisol, né, em que 99% dos casos isso não procede de maneira nenhuma, porque é uma situação extremamente rara, extremamente grave, que você tem que suspeitar se o seu paciente estiver com isso daqui. Fraqueza, queda de pressão, náusea, vômito, está ficando escuro. E o que acontece nos exames laboratoriais? Se a aldosterona ela não segura o sódio, quando você tem uma aldosterona normal, ela não segura o sódio e ela joga o potássio para fora pela urina, então se você não tem aldosterona para segurar o sódio, o que acontece com o sódio? Ele cai. Se você não tem aldosterona para jogar o potássio para fora, o que acontece com o potássio? Ele sobe. Então, o paciente vai ter sódio baixo com potássio alto. Então, isso às vezes alguém me liga para avaliar uma interconsulta. A gente acha que o paciente tem insuficiência adrenal primária. Tá, eu entro no computador, eu olho, sódio e potássio normal. Então, a chance dele ter, eu já sei que é praticamente 0. Né, porque ele teria que ter esse distúrbio hidroeletrolítico que é muito característico. Tá? Interessante que essas pessoas vão ficando escuras. Então, quando você pega alguém que acha que tem falta de cortisol, que a gente vê na internet, vê essas várias informações que não têm fundamento,
uma das coisas que mais acontece é a pessoa ficar escura, né? A pele vai ficando escura, então você vê que era uma pessoa, né, aqui de etnia asiática, né, que bem clarinha, olha como é que a mãe dela ficou, né? Olha a mãe e o filho, olha como o filho ficou mais escuro. Então, mãos, face, região de mucosa também, então a gengiva aqui ficou bem escura. Esse outro paciente aqui, nessas manchas mais escuras aqui na mucosa oral, na gengiva, vejam aqui, certo? Olha aqui na base da gengiva também. E você pergunta para o paciente, ele fala que não era assim, tá? As linhas das mãos vão ficando mais escuras também, certo? E por que que isso acontece? Quando a pessoa não tem o córtex da suprarrenal, certo? Ela não tem o córtex da suprarrenal. Então, ela não tem cortisol, não tem aldosterona. E o cortisol faz feedback com a CTH para regular ele. Então, se você não tem cortisol, nem aldosterona, especialmente aqui o cortisol, o ACTH, ele vai nas nuvens. O normal dele, às vezes, é até 40, 50. Ele vai para 100, 200, 300. E o que acontece com a ACTH alta? O ACTH, na periferia, ele é convertido em alfa-MSH, que é um hormônio que estimula a produção de melanina na pele. E é por isso que a pessoa fica escura. Então, quando você achar alguém que vem falando do cortisol para você, e tralalá, trelelê, você pergunta, você está ficando escuro? Se a pessoa é branca, né, igual um sulfite, provavelmente não está com falta de cortisol. Não só pelo quadro clínico, até porque é muito raro. Tá? E se você realmente suspeita que o seu paciente está com insuficiência adrenal primária, esse é o nome correto, tá, gente? Não é fadiga adrenal, não é falta de cortisol. O nome correto disso é insuficiência adrenal primária. A primeira coisa, o paciente tem que ter um quadro clínico de insuficiência suprarrenal. O que é isso? Pressão baixa, hipotensão postural, náusea, vômito, muita fraqueza, muito cansaço, hiperpigmentação da pele, sódio baixo, potássio alto, muito sugestivo, apesar de muito raro. O que você vai fazer? Beleza, aí eu vou dosar o cortisol dessa pessoa, 8 horas da manhã, cortisol do sangue. E o ACTH. Se o cortisol dessa pessoa vier menor do que 3, e o ACTH acima de 100, já fechou o diagnóstico. Insuficiência adrenal primária. Qual que é a causa? Não sei, mas tem. Certo? E se o cortisol vier acima de 18, né? De 12 para 18 com a CTH normal, não tem, gente. Não tem. Então, um paciente que chega até você numa consulta, andando, contando piada, hipertenso, né, acima do peso, nunca que ele vai ter falta de cortisol, certo? Porque deveria estar hipotenso, deveria ter os sintomas clínicos aí, né, deveria ter hiperpigmentação da pele. Então, eu vou falar para vocês. Eu acho que eu vi um caso de insuficiência adrenal primária desde 2015, que foi no indivíduo presidiário, e a dele era por tuberculose. Só, nunca vi mais nenhum. Todo mundo que acha que está com falta de cortisol, que está não sei o que, ninguém teve nada. Então a gente tem que parar de reforçar esse diagnóstico errado, dado por esses colegas médicos aí que não têm especialização e que ficam criando doenças nas pessoas, né, vamos dizer assim, né? E como que a gente trata isso daí? Apesar de ser um quadro dramático, né, que a pessoa pode até vir a óbito, né, se não tiver um tratamento adequado, tratar é muito fácil. Porque se a pessoa não tem cortisol, o que a gente vai fazer? Tem que dar cortisol. E como que a gente dá cortisol? A gente dá glicocorticoide, tem um monte para você comprar aí. Então tem prednisona, tem dexametasona, tem hidrocortisona, tem metilprednisolona, o que a gente mais usa é a prednisona, tá? E a pessoa renasce das cinzas. A fraqueza acaba, a pressão normaliza, a tontura passa, a náusea abdominal melhora, o sódio e o potássio melhoram, mas a gente não adianta dar só cortisol, certo? Você tem que dar aldosterona, porque a pessoa também não faz aldosterona. E se ela não faz aldosterona, a gente tem uma aldosterona sintética para ela.
que você pega pelo você preenche um formulário que o governo dá para o paciente, que é chamado de fludrocortisona, que é um mineralocorticoide, tá? Em comprimido também. O paciente repõe, vai tomar isso a vida toda, vai ficar muito bem obrigado, vai poder ter uma vida normal, certo? Bom, a aula de hoje era isso. A segunda parte eu vou dar na semana que vem, que é a aula de hipófise. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algo que não tenha ficado claro? Ou que vocês queiram que repita? Professor, Diga. no caso, tanto o cortisol quanto o que mimetiza a aldosterona vai ser para a vida inteira, né? Os dois. Vai. Beleza, obrigada. Nada. Dúvidas? Perguntas? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma angústia?